É um neutrófilo? É um mielócito? É um bastão? É um segmentado? O que é isso? Hoje você está no nosso quadro O que rolou no time Atlas e eu sou Thiago Alcântara. Acompanha com a gente que você vai entender a anomalia de Pelger-Rouet. No quadro que rolou no time Atlas, aconteceu um caso muito interessante de um paciente que apresentou uma quantidade de neutrófilos parecendo mielócito, parecendo bastão, uma alteração estranha e que pode gerar confusão na rotina e acabar atrapalhando o diagnóstico do paciente e levando a um tratamento totalmente equivocado. E hoje, para explicar a teoria por trás dessa anomalia, eu chamei Larissa e ela vai explicar para vocês o que é a anomalia de Pelger-Rouet. Acompanha aí. Vamos falar sobre a anomalia de Pelger-Rouet. A anomalia de Pelger-Rouet é uma anomalia benigna autossômica dominante. Essa anomalia ela foi descrita pela primeira vez em 1928 por Pelger e anos mais tarde, em 1931, Rouet reconheceu a natureza hereditária da doença, daí o nome da anomalia, Pelger-Rouet. Esse tipo de anomalia já foi observada em diferentes etnias, em diferentes comunidades, como, por exemplo, em negros, japoneses, brancos e indonésios. Essa anomalia ela é frequente de estar aparecendo? Geralmente é observado um caso a cada 1.000 ou um caso a cada 10.000 indivíduos. Essa anomalia caracteriza-se pela diminuição, pela segmentação nuclear incompleta dos neutrófilos, sendo que essa diminuição na segmentação também pode ser observada nos outros granulócitos, que são os eosinófilos e basófilos. No próximo slide, tem uma animação de todo o processo de maturação de um neutrófilo de um paciente com Pelger-Rouet. A célula, pessoal, passa ali exatamente por todo o processo de maturação normal e apenas o seu núcleo que não se segmenta como deveria segmentar. Nós temos aqui o mieloblasto, que vai passando pelo processo de maturação, dando origem ao promielócito, seguido pelo mielócito, metamielócito, bastão e, por fim, o neutrófilo. Observem que esse neutrófilo, diferente dos neutrófilos que geralmente apresentam de 3 a 4 lóbulos, tem apenas 2. Esse neutrófilo é o mais característico do neutrófilo de Pelger, do que a gente observa em casos da anomalia de Pelger-Rouet. Esse neutrófilo bilobulado, com esse lóbulo redondo, ligado apenas por esse filamento de cromatina. Além desse tipo de neutrófilo, é comum a gente observar, a depender do paciente, se ele é homozigoto ou heterozigoto, o neutrófilo sem alobulação nenhuma. É um neutrófilo com núcleo redondo, um núcleo maduro, porém redondo, que não passou por nenhum tipo de segmentação. O importante desta anomalia, pessoal, é isso. São neutrófilos que passam por todo o processo de maturação normal, tanto de núcleo quanto de citoplasma, mas na ausência ali da segmentação nuclear, ou na sua diminuição de segmentação, como a gente consegue observar nessas duas imagens aqui. Por ser uma doença de natureza hereditária, a gente pode ter pacientes que são homozigotos ou heterozigotos. Nos homozigotos, geralmente a gente observa neutrófilos com núcleo redondo ou oval, como da imagem anterior que mostrei para vocês. A maioria dos pacientes homozigotos, eles são assintomáticos, não apresenta alteração nenhuma. Mas a literatura também traz raros casos em que pacientes homozigotos
apresentam algumas alterações. Eles podem apresentar epilepsia, retardo no desenvolvimento ou algumas alterações esqueléticas. Mas lembrando que isso é raro porque na maioria dos casos os pacientes eles são assintomáticos. Nos pacientes heterozigotos, que é uma condição completamente assintomática, os neutrófilos eles apresentam ali o seu núcleo em forma de bastão ou bilobulado, como a gente viu. Na outra imagem não tem o núcleo maduro em forma de bastão, mas a gente também pode estar observando na anomalia de Pelgrim núcleo assim. Ou ele vai estar bilobulado, com aqueles 2 lóbulos redondos ligados por um filamento de cromatina, ou ele vai estar na forma de bastão, ou vai estar com o seu núcleo redondo. Pessoal, aqui tem uma pergunta bastante interessante. Os neutrófilos Pelgrim, eles têm a sua atividade fagocitária comprometida? A resposta é não. Vimos que o neutrófilo ele passa por todo o processo de maturação e apenas o núcleo que não segmenta. O seu citoplasma passa pelo processo de maturação corretamente, sem nenhum tipo de alteração, e essas células elas são capazes de realizar a sua atividade fagocitária normalmente, o que é extremamente importante, uma vez que a função dos neutrófilos é o que? Fagocitar, está fagocitando bactérias. Esses pacientes são assintomáticos também por conta disso, porque os neutrófilos eles estão ali para realizar sua função, eles conseguem realizar sua atividade fagocitária apesar de ter um núcleo pouco lobulado. Uma situação bastante importante é que precisamos saber reconhecer, identificar esses neutrófilos hipossegmentados para a gente saber diferenciar de um caso real de desvio à esquerda. É extremamente importante esse reconhecimento para a gente não liberar laudos com resultados que não são reais e acabar ali direcionando ou tendendo o diagnóstico para o médico ou até liberando um laudo que o médico ligue para o laboratório questionando, falando não, que não é real e que a gente errou. Aí agora, pessoal, que vocês já entenderam o que é a anomalia de Pelgrim, como ela se comporta, a teoria por trás, quando surgiu, você sabe que ela pode ser homozigoto, pode ser heterozigoto, então vamos conversar sobre o caso que apareceu lá na rotina e foi um caso que Ellen trouxe para o time Atlas. Ellen Malassese, olha só o nome dela, Ellen Malassese, nome de patroa. Ellen está com a gente no time Atlas e tem uma evolução gigantesca. É evidente a evolução de Ellen, consegue perceber claramente as alterações e não deixa passar nada, né? Que laboratório sortudo em ter Ellen com eles no quadro de funcionários. Então, Ellen chegou para a gente com um caso interessante de um paciente com a contagem global de leucócitos em 9.000. Normal, né? Leuco dentro dos valores de referência tranquilamente. A hemoglobina de 10,7, nada tão importante assim, uma discreta anemia ali, que não chama tanta atenção, com os índices normais, uma anemia normocítica e normocrômica, com plaquetas aqui em 212.000, então também plaquetas dentro do valor de referência, mas o que aconteceu foi o seguinte, o aparelho ele não conseguiu fazer a contagem diferencial de algumas células. Liberou com sem monócito, sem neutrófilo, ficou meio doido, ficou bugado. E o que será que aconteceu para esse aparelho ficar doido assim? A gente vem aqui para a lâmina de Ellen e observa que tem essas células pequenas, né? Não são grandes, olha só, dá aqui umas 3 hemácias, então está variando de pequeno a médio porte. E a gente percebe que o citoplasma está com grânulos finos e rosados. E o núcleo é todo por um, né? O núcleo é uniforme. E aí quando a gente vem aqui, imagina uma célula de neutrófilo, né? Olha só, o citoplasma é um citoplasma com granulação fina, o núcleo é de neutrófilo, mas o neutrófilo a gente não observa que é assim, com 3 lóbulos, 4 lóbulos às vezes, vem assim. A gente pensa em neutrófilo assim, né? Mas às vezes, pessoal, na anomalia de Pelgrim, né, a gente tem a hipossegmentação dos neutrófilos. Os neutrófilos eles perdem a capacidade de se dividir. E aí eles ficam assim, redondinhos, como o Larissa explicou. E a gente precisa estar ligado para não confundir essas células aqui com mielócito, com bastão.
Porque aí você pode direcionar o médico para um diagnóstico de infecção bacteriana, por exemplo, e aí acabar que o paciente ser tratado com antibiótico, por exemplo, sem necessidade. Então, essa é uma anomalia 99% das vezes benigna, né? Não causa nenhum problema para o paciente, porque lembre, a função dos neutrófilos estão nos grânulos, então ele tem os grânulos normais aqui. O que aconteceu é que o núcleo não se segmentou. Olha aqui mais um campo. Da mesma forma, aqui ó, tem que estar ligado para não confundir isso aqui, pelo menos também com eritroblasto, tá? Olha os grânulos finos aqui no citoplasma. O núcleo compacto, maduro, a cromatina de neutrófilo maduro. E olha só, a relação núcleo-citoplasma aqui é diminuída. E a gente observa que no mielócito, por exemplo, que gera confusão, você tem mais núcleo, o núcleo é bem volumoso e ajuda a gente a entender e diferenciar essas células. Olha só, grânulos finos e o núcleo já maduro. Aqui, pessoal, a gente trouxe para vocês perceberem a diferença. Ó. Aqui você tem o mielócito, olha como o núcleo é volumoso, tem mais granulação, às vezes tem granulação primária. O núcleo aqui, ó, pequenininho, redondinho, tá vendo? Parecendo de um eritroblasto. Mas fiquem atentos ao citoplasma. Aqui já tem um meta transicionando para bastão e você consegue perceber também que não dá para confundir com esse aqui. O núcleo é um núcleo mais maduro, o núcleo com cromatina mais condensada e o núcleo é bem pequenininho. O núcleo fica bem pequenininho na anomalia de Pelger-Rouet. E aí isso ajuda a gente também na hora de diferenciar cada tipo de célula. Então, é importante que você entenda isso, coloque no laudo e não deixe passar despercebido. Tá? Como Ellen percebeu, Ellen mandou lá no grupo só de curiosidade para todo mundo, mas ela já sabia que ali eram neutrófilos hipossegmentados. Então, Ellen está com a gente no time alto, ela já vai fazer uns 6 meses mais ou menos, e Ellen já está dominando bastante a morfologia celular. Então, Ellen, parabéns, e você ajudou mais um paciente na sua rotina, não liberando esse exame com o mielócito, com o bastão, não atrapalhando o diagnóstico e iniciando um tratamento equivocado do paciente. Esse foi o caso que Ellen trouxe pra gente, de um paciente com anomalia de Pelger-Rouet. Às vezes a gente pode ter hipossegmentação que não é Pelger-Rouet original, né? A gente pode ter o pseudo-Pelger, que acontece com frequência em síndrome mielodisplásica, né? Que nós chamamos de pseudo-Pelger. E também às vezes acontece em leucemias. O que acontece é que a gente tem que ficar atento a isso para colocar no laudo, que às vezes na síndrome mielodisplásica é a primeira alteração que aparece, apenas uma hipossegmentação lá. E aí você coloca no laudo, o médico já começa a investigar. E é importante saber que a gente não vai colocar no laudo a presença de anomalia de Pelger-Rouet, não vai dizer que é neutrófilo Pelger, a gente vai colocar na observação presença de hipossegmentação em alguns, na maioria dos neutrófilos, e é assim que a gente vai se basear para colocar no laudo. E para diferenciar um Pelger e um pseudo-Pelger, a gente não precisa fazer isso, tá? Não é obrigatório você fazer isso, mas você entende quando isso acontece da seguinte forma. No Pelger original, a gente tem praticamente todos os neutrófilos assim, na maioria das vezes é todos. E na pseudo-Pelger no SMD, por exemplo, a gente vê poucos, 1, 2, 3, às vezes 4, mas não vê praticamente todos os neutrófilos assim. Então eu sei que ali é um pseudo-Pelger. Tá joia? Esse foi o quadro que rolou no time Atlas dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!